Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer a presença do deputado estadual Renato Câmara, que prontamente atendeu ao nosso convite, aos nossos vereadores Elias Ixi, presidente da Comissão de Educação desta casa, vereadores Braz Melo e Olavo Sul, muito obrigada pela presença de vocês. E também aos integrantes cumprimento os integrantes do Sinted, através do seu presidente Juliano. Bom, todos sabem que essa reunião pública foi agendada esta semana, quando nós tivemos a deflagração da greve dos professores e auxiliares do CEINS, por conta da falta de auxiliares, e também diversos problemas que vêm afligindo a nossa educação pública municipal. Então, nós inicialmente havíamos agendado uma reunião com o secretário no dia 17, quando ele nos enviou um documento dizendo que estaria numa consulta médica e não poderia comparecer. E reagendou essa reunião para a tarde de hoje, às 16 horas. Nós já estamos às 16h34 e o secretário ainda não chegou a esta casa. Então, em respeito à presença de vocês, nós vamos passar a palavra para os integrantes da mesa. Quem sabe o secretário, nesse momento, até o término da fala, chegue para que a gente possa realmente iniciar. Bom, foi encaminhado, então, esse ofício dessa vereadora, propositora dessa reunião pública, ofício número 26/2020, recebido pela Secretaria de Educação, protocolo número 1946, no dia 13 de fevereiro, em que foi confirmada a presença do secretário. Informalmente, nós recebemos a informação de que o secretário não virá por conta de um TAC que foi assinado na manhã de hoje com o Ministério Público. Então, eu vou passar a palavra aos integrantes, depois nós vamos fazer essa leitura do TAC, que eu acredito que seja do interesse de todos vocês, com relação à falta de auxiliares do CEINS. Porém, esta reunião pública foi marcada e agendada para que nós falássemos sobre diversos assuntos, não apenas da falta de auxiliares, porque na segunda-feira nós fizemos uma reunião com vocês e vocês nos apontaram vários problemas que deveriam ser respondidos pelo secretário na tarde de hoje. E também várias denúncias que recebemos ao longo do ano passado e do início deste ano. Então, vamos passar primeiro a palavra ao presidente da Comissão de Educação, em seguida pode ser o sindicato e depois ao nosso deputado estadual. Bem, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nessa reunião, tenho que cumprimentar aqui a vereadora Daniela, que esteve também à frente desse processo aqui pela Câmara Municipal. Eu cumprimento aqui o deputado Renato Câmara, que está aqui fazendo uma visita com a gente, aqui acompanhando. Obrigado, deputado, sempre atento com as questões do município. Que meus colegas vereadores Braz Melo e o Olavo Sul, e também a importância do sindicato estar presente aqui na pessoa do seu presidente, Juliano, e também da Márcia, né, que estão aí à frente aí dessas questões todas em nome da categoria. Todo mundo que está aí, né, os professores e professoras, demais diretores do sindicato, e dizer assim que, além dessas informações que a vereadora Daniela passou, ainda hoje nós mandamos um ofício solicitando, até por sugestões que nós recebemos da categoria e também, né, de lideranças do movimento, de chamar aqui também a secretária de administração, de administração, que é a Eliane, né? Elaine, isso. Porque é ela que é responsável por fazer os contratos dos auxiliares, né, do caso dos estagiários.
e que às vezes é sempre falar, não, quem faz o contrato é a Secretaria de Administração. Então nós enviamos um convite para ela estar aqui hoje também. E outro convite que nós fizemos foi para o secretário de Fazenda, né, que é o responsável pelo pagamento, que é o pagamento em atraso, que sempre tem. Então eu chamamos ele para vir aqui para dizer também sobre isso. E também é responsável por definir os valores, que o valor é muito baixo. Então foi chamado também, foi mandado um ofício hoje. Porque aí nós pensamos que seria completa, né? Tem o secretário de Educação, secretário de Administração, secretário de Fazenda, para dar um norte para a coisa. Então era essa parte que a gente pensou em dar essa contribuição. Porém, até o momento, eles não chegaram, né? Agora, daí já não é a nossa parte. A nossa parte é de fazer o convite e tal, e cada um sabe das suas obrigações, né? Estivemos agora, eu e o vereador Silas, estivemos lá para tratar de outras questões a respeito da educação. Ficamos até 2 horas lá, e o secretário estava lá, nos atendeu. Ele tinha vindo depois que ele assinou esse TAC, e disse lá verbalmente para nós que não viria porque já está resolvido aí no TAC, né? E aí, eu acho que mesmo assim deveria vir, porque se está resolvido, vem aqui e explica para a categoria, né? Explica, dá a sua explicação. Eu acho que não era até melhor ainda, né? Porque está resolvido aqui, vim anunciar que está resolvido, né? Mas então decidiu não vir. Então não é problema nosso, né? Problema deles lá. Mas aí a gente tem a oportunidade aqui, o sindicato tem uma cópia do tudo, né? A Márcia, vocês participaram da audiência, né? Então terão a oportunidade de falar, né, tudo que tem aí, e avaliar também se esse TAC aqui é o suficiente, né? Então vocês vão tomar conhecimento e dá para a gente fazer uma discussão. Então, era essa minha contribuição inicial. Obrigado. Quero convidar o nosso presidente da Câmara, vereador Alan Guedes, e o vereador Sérgio Nogueira a participarem com a gente no plenário. Passo a palavra ao Juliano. Boa tarde a todos e todas. É muito bom esse momento novamente. Lógico que o momento é delicado, e eu concordo com o Elias que, independente de reuniões que ocorreram ou deixaram de ocorrer, que foram produtivas, mais produtivas ou menos produtivas, eu também acredito que a gestão teria que estar nesse momento dando, né, esse feedback para a categoria e para a sociedade. O secretário realmente havia dito no final da nossa reunião que possivelmente não viria e que iria estar colocando isso oficialmente para vocês, né, e a motivação de que não viria. É lógico que também não nos coube naquele momento nenhuma contestação, porque assim como nós aceitamos o convite e viemos, se ele declinou do convite, ele deve ter as razões dele e justifica depois para vocês no momento que for oportuno e para a sociedade. É óbvio que cria aí uma lacuna, porque nós estávamos lá enquanto representantes dos trabalhadores de educação e eles estavam enquanto gestão, e desta vez no Ministério Público estavam presentes a secretária de administração, Elaine, e o pessoal do setor do núcleo, né? O nome correto? Núcleo de estágio. Eu não me recordo o nome das moças, eu acho que uma era Miriam e a outra era uma... que foram lá fazer os pareceres técnicos com relação à questão do estágio, porque a lei de estágio também tem alguns limites, e isso foi importante. A vereadora falou que vai fazer a leitura do TAC, mas aí eu vou tentar colocar o meu ponto de vista do que foi, a Márcia também pode complementar e me corrigir se for necessário. No âmbito das intenções, me parece que ao menos a gestão progrediu. O que eu estou querendo dizer, Juliano, vai resolver o problema? Porque vamos por partes. Nosso problema agora é a ausência de auxiliares. Ponto. Historicamente, ao longo dos anos, nós tínhamos auxiliares supridas por quem? Estagiárias. Eu vou usar o feminino porque eu acho que a maioria é mulher, tá? Me perdoem os que são homens. Estagiárias. Vai resolver o problema das estagiárias agora? Aí demanda tempo e dedicação. No âmbito das intenções, me parece que pelo menos evoluiu, não sei se foi a percepção da Márcia, evoluiu porque a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Administração, firmaram esse TAC com o Ministério Público, pelo menos na intenção de que o Ministério Público, flexibilizando as regras que colocou para o estágio,
para o cadastro, para o processo seletivo do estágio, consiga obter um número maior de candidatos interessados e que ingressem para o estágio efetivamente. E só para desmistificar uma questão, ventilou-se uma seguinte informação: foi o Sintede que colocou um monte de critério para contrato de estágio. Nós não fizemos isso. Nós não discutimos critério. A moça lá, a Miriam, até colocou que os critérios têm que existir sim. É uma normativa nacional, não pode ser uma coisa solta contratar estagiários. Então ficou claro que foi a administração pública com a intervenção do Ministério Público que solicitaram essas regras um pouco mais rígidas para o contrato de estagiários. Então, quando venderam a informação para vocês de que poderia ter sido o Sintede que fez uma intervenção e criou um obstáculo para que as estagiárias fossem contratadas, isso não é verdade. Me parece que é uma normativa que vem em nível nacional e que o setor daqui acolheu e o Ministério Público fez com que valesse. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro: a flexibilização do jeito que foi proposto, e a vereadora vai ler no TAC, com um processo seletivo online, pela informação que eu acho que o rapaz chama Sérgio, me permita errar aqui o nome dele, que ele não estava na reunião e não conseguiu atender o telefone no momento, me parece que esse tipo de processo seletivo online já foi feito por outras instituições que estão citadas no TAC. Ele cita as instituições que já fizeram uso desse processo seletivo online. E ele é mais célere, porque justamente ele é online, abre a inscrição, a pessoa preenche online, ele é mais flexível nesse aspecto e ela consegue se capacitar para ser contratada como estagiária. Nesse mesmo interim, o Ministério Público também flexibilizou algumas condições. Por exemplo, primeiro-anistas que não podiam pegar o estágio agora podem pegar, e algumas outras restrições com relação aos 2 anos de contrato, de pessoas que já estavam mais de 2 anos, não poderiam pegar, tinham uma particularidade, mas se não pegou os 2 anos efetivamente de estágio, de contrato de estágio, vai poder voltar a pegar. Isso é lógico, depende de quanto a prefeitura vai mobilizar os estagiários para que venham participar do processo seletivo e estejam dispostos a trabalhar enquanto estagiário. Trabalho, né? Mas está dedicando as suas horas enquanto estagiário nos centros de educação infantil e na educação infantil das escolas também. E isso é lógico, por isso que eu não posso afirmar, e eu acredito que a Márcia também não, de que isso no mais breve possível vai se resolver. Pode se resolver muito brevemente, se tiver uma grande adesão das pessoas interessadas, estagiárias, como pode resolver parcialmente ou somente amenizar. Mas no âmbito das intenções, ao menos me parece que a prefeitura está disposta a resolver. Coisa que infelizmente nos parecia até agora, por mais que no âmbito da fala o secretário dissesse que queria resolver e a coordenadora do Núcleo de Educação Infantil também dissesse que iria resolver, mas o que estava posto na prática: vocês chegaram nos CEINs principalmente para dar aula, não tinha nenhuma estagiária, não se conseguiu as estagiárias, então ninguém tinha auxiliar. Foi toda aquela comoção, aquela mobilização, culminou no movimento de greve. Qual foi a atitude da prefeitura? Acionar a gente na justiça. E todo mundo já sabe que ontem não foi feito um acordo com relação a essa questão. A prefeitura não retirou a ação, muito pelo contrário, ela pediu novamente para o desembargador que desse a liminar, obrigando todos a voltar a trabalhar para o CEIN. Essa é a postura jurídica da prefeitura. A postura política da prefeitura hoje, me parece que pelo menos a intenção mudou. E quando o secretário assume a responsabilidade de suspender as aulas dia 27 e 28, né, que é quinta e sexta pós-carnaval, dos CEINs que não tem o quadro de auxiliares, para mim, no meu ponto de vista, ele está assumindo que tem um problema e que precisa resolver esse problema. Então já é um ponto positivo nesse aspecto, porque até então nós tínhamos a prefeitura nos processando, querendo que a gente pagasse 100 mil diárias de multa e forçando todas a voltar a trabalhar, independente de ter estagiária como auxiliar ou não. Então, no âmbito político, me parece que pelo menos mudou um pouco. Se essa intenção vai ser concluída muito brevemente com as estagiárias suprindo a nossa necessidade inicial, aí é um segundo momento. É um segundo momento. Também no âmbito das intenções, e ficou não no TAC, mas ficou numa ata da reunião que nós estivemos, a prefeitura colocou, o Ministério Público colocou, que a prefeitura teria 60 dias, né,
para poder dar um retorno de quantidade de vagas que tem, se tem algum cargo efetivo que tenha vagas que possam ser passíveis de contrato de concurso que supram essa necessidade. Se não houver, qual seria a possibilidade de se criar um cargo para contrato imediato ou daqui a médio prazo e no futuro um curso objetivando especificamente esse cenário de auxiliar da educação infantil. Por quê? Foi o que nós colocamos. É uma problemática permanente, é uma necessidade permanente. Hoje pode-se tapar esse buraco, dizendo no popular, com as estagiárias, né? E ainda mais agora que não houve dentro do processo seletivo que eles colocaram, flexibilizando a forma de contratar. Mas todo ano vai ter esse problema. E nós colocamos a problemática acentuada dos últimos 3 anos, né? 3, 4 com esse. A coordenadora do Núcleo de Educação Infantil colocou a problemática já puxando para 5 anos. Que ela também, na fala dela, ela disse, nós precisamos ter gente ali que não seja estagiário. E não desmerecendo o trabalho dos estagiários. Eles podem complementar em algumas partes o que pode ser o trabalho de auxiliar a educação infantil. Mas nós temos como demanda permanente, como necessidade, nós temos que ter pessoas que estejam sempre ali trabalhando naquela função, dando esse auxílio para as professoras da educação infantil. Então, isso, no âmbito das intenções, também evoluiu politicamente. Foi o sentimento que eu tive. Agora, é lógico, voltando, se os 2 dias de suspensão de aula vão ser necessários para que se cumpra tudo isso, nós vemos dificuldade. Se o secretário vai depois ampliar a suspensão dizendo ainda não conseguimos corrigir, precisa ficar parado o calendário ainda e readequar o calendário, não sabemos. Solicitamos informalmente para ele que ele tivesse essa sensibilidade. Não está documentado, mas solicitamos nós e até a própria coordenadora do núcleo, né, Márcia? Disse, avalia com carinho, de repente, de assumir o compromisso de que, se for necessário, prorroga um pouco mais essa suspensão, para que volte, pelo menos com as estagiárias, que é o remédio imediato, nas salas de aula para poder ter qualidade e ter segurança no trabalho. Fizemos esse pedido. Sabemos que tem todo um entrave político, toda uma situação que envolve, mas ele pelo menos ouviu. Se vai se sensibilizar ou não, aí depende também da postura individual dele e do quanto a administração permite que ele tenha algumas posturas ou não. Foi o sentimento que eu tive. Então, o que nós temos hoje, me corrija se eu estiver errado, já convocamos, né? Convocamos, se não convocamos, deve estar para chegar aí nesses WhatsApps da vida e no nosso site. A assembleia para 9 horas da manhã, na quinta-feira pós-carnaval, com o objetivo de avaliar o movimento. Porque no próprio ato da reunião, está descrito e saiu na mídia, uma coisa que é óbvia que nós colocamos lá, que a gente vai avaliar o movimento, se nós vamos continuar o movimento, se interrompe o movimento, ou se volta parcialmente umas pessoas, isso vai ser discutido com a categoria. Em nenhum momento nós fomos pressionados, né? Eu não senti isso em nenhum momento por ninguém, pelo Ministério Público muito menos, porque desde ontem da audiência de conciliação, que não foi conciliatória, eles estavam justamente com a postura de que nós estamos discutindo para resolver a falta de auxiliares, nós não estamos discutindo o movimento grevista. Então, em nenhum momento nos pressionaram para que qualquer condição que seja colocada aqui, vocês têm que interromper o movimento de greve. Nós fizemos justamente a fala ao contrário, que mesmo que cheguem algumas estagiárias, não quer dizer que a pessoa, a professora que tem a estagiária, ela seja obrigada a não fazer greve. Isso não existe, ela pode aderir à greve enquanto categoria, por mais que discordem, mas essa é a verdade. Assim como aquela professora que não tem a estagiária, também tem o direito individual de não aderir à greve da sua categoria e trabalhar. Então, os direitos, eles permanecem. Para nós, enquanto movimento, a gente acredita que o movimento permanece do jeito que está, aguardando uma possibilidade, se assim for conveniente pela análise da gestão, de se prorrogar a suspensão das aulas, tendo, obviamente, o compromisso de adequar o calendário e, portanto, de adequar os dias letivos que nós teremos que cumprir com os nossos alunos no CEINS. Isso é ponto pacífico, eu acho que é inquestionável, né? E de que essa mobilização realmente possa trazer os estagiários interessados para cumprir esse papel, que é um papel seríssimo. Só que aí nós colocamos também alguns compromissos que a prefeitura teria que assumir, de não atrasar o pagamento dos estagiários. A secretária, no momento, ela repudiou, dizendo que não atrasou. Foi uma situação pontual, mas nós tivemos ano passado até aqui
algumas mobilizações de estagiários dizendo que não tinham recebido auxílio. E muitas vezes eles dependem desse auxílio para várias situações. Então, uma melhoria de repente no auxílio, já que agora que nós temos é isso, as estagiárias, por que não valorizar um pouco mais? O que para nós pode parecer pouco, às vezes, 50, 100 reais, para quem está se dispondo a trabalhar por uma bolsa ou um auxílio de 400, 100 reais é bastante. Porque se for mais atrativo, o objeto do contrato tem mais poder justamente de atração para ser uma coisa boa para ele se dispor a ser estagiário. Agora, se for sucateado, se for mal remunerado em termos de auxílio e se ainda atrasar, como é que a gente convence o estagiário a se dispor a estar numa situação tão delicada que é auxiliar na educação infantil? Então fizemos esse pedido também. Se sensibilizariam, eu não sei, mas ao menos nesse propósito eles estavam, de resolver essa situação inicial agora e deixar uma porta aberta para no médio prazo discutir essas questões todas da possibilidade e a necessidade de se ter uma pessoa que esteja ali sempre voltada para essa função, porque é uma questão que a gente tem permanentemente necessidade. Aí eu não sei se a Márcia quer complementar. Foram 2 momentos, né? Ontem, que foi o primeiro momento, e ontem foi o procurador, foi o Jonathan e o secretário. E um impasse muito forte que teve ontem é que eles não determinam, eles não mandam, eles não são eles responsáveis pelos gastos. Então isso dificultou muito, porque tudo que a gente ia falar, mas aí eu não sei, porque pode ter um impacto na folha. E aí comentamos lá numa outra reunião que fomos, porque uma coisa é certa, o secretário de Educação ele nunca deixou de ouvir a gente. Todas as vezes que nós fomos ouvidas, somente ouvidas, né? Então não adianta atender e não solucionar. Então se quem tem que resolver é quem vai dar conta dos gastos, que esteja aqui, né? Então isso foi uma coisa que nós acordamos ontem. Sim, nós queríamos a prefeita. Na verdade, nosso ofício era a prefeita, né? Todas as vezes, e bem poucas vezes nessa gestão ela apareceu. E assim, ela aparece, dá um bom dia, aparecia, dá um bom dia e vai embora. E a gente sabe que tem uma força a pessoa, a figura da prefeita, né, dela ir lá e conversar. Então isso realmente não acontece. Foi enviado na segunda-feira, quando a gente estava lá no CAN, nós entregamos um ofício, nós protocolamos um ofício. Quem respondeu o ofício foi o Celso Schuch, que ele diz que mandou um ofício para a gente dizendo que as portas sempre estão abertas, que nós podemos ir lá na hora que a gente quiser e que não precisa nem agendar um horário. Aí fomos lá ontem, chegou lá, ele estava em Campo Grande, né? Ele não estava. E não voltou hoje também, né? Porque responderam a gente dizendo que ele não estava e marcou para dia 27. Eu vejo algumas questões também bem bacanas. A primeira delas que eu fiquei muito feliz foi na hora que a gente que eu expliquei que eu era professora, que eu estou no sindicato, no entanto, eu sou professora do Centro de Educação Infantil. Eu tenho 12 alunos, eu sou do Maternal 1 e fui explicando toda a situação. E isso eu acho que fez com que as pessoas pensassem, né, na prática, opa, pera lá. E foi muito interessante porque no primeiro dia, ontem, tinha uma avó, ela não está aqui hoje, ela estava com um neném, ela está acompanhando a gente. E o menininho no Ministério Público não, foi no Ministério Público, foi no fórum, ele ficava andando o tempo inteiro, o tempo todo, ele deve ter 1 ano e 10 meses, ele está de fralda, ele está beirando os 2, beirando o Maternal 1. E aí ontem, quando eu falei, vocês viram ontem, tinha um neném, estávamos em quantos adultos? Tinha um neném. Aí o Theo Cris falou assim, pois é, o tempo inteiro, a gente ficava conversando e de olho, ele puxava a gaveta, pegava a bolsa, mexia no sapato de um, mexia no outro, a gente ficava cuidando para ele não bater a cabeça na mesa, estava sendo criança. Aí eu falei para ele, então você pensa 12, assim, né? Como que faz? Então foi muito interessante que nesse momento eles perceberam que assim a greve é uma medida de proteção, era uma proteção para as crianças, tanto é que em momento algum, como o Juliano falou e eu reforço, em momento algum, teve um momento que a advogada pegou e falou assim, mas não está atrelando a parar a greve? Aí os 2 promotores, claro que não. Não tem sentido, porque como que vai fazer? Aí o Juliano explicou, falou assim, a gente não pode, a prefeitura pede 20 dias
para regularizar. E aí, durante esse período, então, a gente atende normal? Opa, pera lá. Antes eu expliquei para as famílias que essas crianças corriam riscos. Agora, porque a prefeitura disse que vai dar um jeito, então eu atendo? Não, é ruim. Então, se for o caso, a CEMED dispensa. Então, nós batemos muito forte nisso. Eu comentei com eles também com relação à paralisação dos caminhoneiros, quando teve. Eu falei, ó, o secretário, ele foi, assim, extremamente firme ao dizer, eu não vou pôr as crianças em risco. Eu não sei se a professora deles vai chegar, porque não tem combustível, não tem merenda, não está chegando coisa, isso e aquilo. E cessou as aulas para que depois regulamentasse. Então, por que não faz a mesma coisa agora? Porque isso está posto. Uma criança que está lá, um grupo de crianças que está lá e que não tem um auxiliar, está correndo riscos. E eu expliquei também com relação ao porquê das 9 horas e das 15 horas. Depois das 9 horas, as crianças vão ser encaminhadas para tomar banho, trocar fralda, comer. Eu falei, ó, como que faz? No geral, o neném que está chegando, ele não está acostumado com mesinha, isso aqui ele não come sozinho. A gente tem que pegar no colo. Como que eu pego no colo? 8, né? No caso do B2, para quem está com 8. Como que eu pego um por um no colo? Eu vou levar quanto tempo para dar esse almoço? Então, todas essas questões foram postas. E isso eu achei muito interessante, porque realmente eles reconheceram essa necessidade. Então, eu achei isso ótimo. Em momento nenhum teve pressão, nada. Absolutamente nada com relação a isso. Um ponto negativo é que todas as outras conversas a administração não estava. Realmente quem vai organizar não estava. E outra vantagem é que toda a conversa nossa seguiu por 2 rumos. O que é urgente agora. Temos várias situações com relação ao estagiário. É um número muito alto, a prefeitura utiliza essa mão de obra de uma maneira muito precária. E aí surgiu esse outro caminho, que é esse estudo para 60 dias. Então, enquanto isso, nós também temos que nos organizar. A gente também tem que estudar para ver o que fazer. Mas, nesse momento, são os estagiários. Eu questionei várias vezes hoje com relação a se não conseguir. Eu sei, e foi bem interessante, porque a secretária, a Elaine, ela pegou e falou assim, atraso? Não houve atraso. Nenhuma vez houve atraso de salário. Se houve, foi 2 dias, bem pouquinho. E eu levei várias reportagens, onde as estagiárias estão lá na frente do canto, tá com faixa, tem um monte, tem muita. Aí ela me respondeu que não são da educação, né? Aí eu falei, então a gente precisa rever, né? Porque todos os outros não receberam. Esse monte de gente aqui, os cartazes são da educação. Então, assim, o que a gente também combinou, o que ficou firmado também, que o Ministério Público vai ficar monitorando direto essa situação. Os estagiários vão chegando, vão fazendo os processos seletivos, vão indo para o CEINS, e daqui a alguns dias, que a gente não conseguiu fechar uma data, mas que a gente queria que fosse assim, 20 dias, 25 dias, que a gente pudesse sentar de novo para levar um levantamento, né, de quem está sem estagiário ainda. E aí é nessa hora que é interessante a gente ter essa comunicação muito bem certinha, para que a gente saiba quem está sem estagiário, porque aí nós vamos vai ter que arrumar um outro plano. O ano passado, ano retrasado, simplesmente chamaram todos os estagiários, então não tem mais, né? Mas o fato de não ter mais estagiário na lista não implica em não ter mais o meu trabalho enquanto professora no berçário. Meu trabalho continua, os bebês continuam, né? Então vai ter que ter um outro plano. E aí cogitou-se a possibilidade de uma contratação de emergência também, de um contrato de um período, sei lá, mas ventilou-se essa possibilidade. Então, assim, no geral, foi positivo, foi bacana. Temos ainda, foi bacana, mas a multa não foi retirada, tá, gente? Então, assim, primeiro ela foi pedida, foi negada, e agora ela foi insistida, ela continua, ela está lá. O pedido está sendo feito, a prefeitura não retirou. Concorda, está tudo certo, tem o termo, mas o pedido está lá. Tá certo? Bom, então eu vou fazer rapidamente a leitura do TAC. Termo de ajustamento de conduta, procedimento preparatório número 06/2018,
1116-7 da 16ª Promotoria de Justiça de Dourados. Pelo presente termo de ajustamento de conduta, com fundamento no artigo 5º, parágrafo 6º da Lei 7.347 de 85, alterado pelo artigo 113 da Lei nº 8.078 de 90, de um lado o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, através da 17ª Promotoria de Justiça da Comarca de Dourados, representado pelo excelentíssimo promotor de Justiça, Dr. Luiz Gustavo Camacho Terçariol, doravante denominado compromitente, e de outro, o município de Dourados e Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Administração, representados pelo secretário Municipal de Educação, o senhor Upiran Jorge Gonçalves da Silva, e pela secretária Municipal de Administração, senhora Elaine Terezinha Bosquete Trota. Todos com sede na Rua Coronel Ponciano, número 1700, Parque de Jequitibás, na cidade de Dourados, doravante denominados compromissários, considerando os elementos fáticos, técnicos e jurídicos colhidos da 17ª Promotoria de Justiça, através do procedimento preparatório número 06/2020, 123-0/17ª Promotoria de Justiça de Dourados, celebram o presente mediante as seguintes cláusulas. Cláusula primeira. Neste ato, os compromissários assumem a obrigação de fazer consistente em realizarem imediatamente novo processo seletivo para a contratação de estagiários na área de educação e formação de cadastro reserva, com critérios objetivos para a seleção, a fim de suprir especialmente a demanda da educação infantil municipal. Parágrafo 1º. O processo seletivo se dará por prova eletrônica nos modos da sugestão apresentada pelo Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, como está sendo realizado pelo Caixa Econômica Federal, DPU, AGU, com resultados em no máximo 15 dias. Parágrafo 2º. Visando possibilitar maior adesão de candidatos, não haverá restrição à participação de candidatos que já tenham sido contratados nos últimos 24 meses, bem como não poderá atendimento a candidatos que estejam cursando o semestre inicial. Cláusula segunda. Neste ato, os compromissários assumem a obrigação de fazer consistente em realizarem novo processo seletivo para a contratação de estagiários na área educacional, sempre que o cadastro de reserva anterior atingir 30% do número de vagas existentes. Cláusula terceira. Neste ato, os compromissários assumem a obrigação de fazer consistente em fomentarem as medidas de divulgação do processo seletivo junto às universidades e faculdades locais, mídias oficiais e sociais, internet, rádio e televisão. Cláusula quarta. Este compromisso de ajustamento produz efeitos a partir da sua assinatura e terá eficácia de título executivo extrajudicial na forma do parágrafo 6º do artigo 5º da Lei 7347 de 85 e do inciso 12 do artigo 784 do Código de Processo Civil. Cláusula 5ª. Este termo de ajustamento de conduta vai impresso em 3 vias de igual teor, assinada pelo promotor de justiça e pelo compromissário. Uma das vias é recebida por cada um dos compromissários neste ato e outra permanecerá em passo arquivado na 17ª Promotoria de Justiça, conjuntada em formato digital no devido procedimento preparatório. Dourados, 21 de fevereiro de 2020, assinam o Dr. Luiz Gustavo Camacho Terçariol, promotor de Justiça, Dr. Upiran Jorge Gonçalves, secretário municipal de Educação, e Elaine Terezinha Bosquete, secretária de Administração Municipal. Eu vou passar a palavra, então, ao deputado estadual Renato Câmara. Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer, Daniela, pelo convite que foi feito por você e pelo vereador Ixi, e parabenizá-los por defender essa questão tão importante, são vários problemas que a educação infantil vem passando, e a Câmara de Vereadores tem demonstrado uma grande parceira das dores e dos anseios da população, das mães, dos professores, né, da comunidade de professores, enfim. Quero aqui saudar o Juliano, parabenizar pelo trabalho, pela defesa, né, dos professores, saudar aqui a Márcia e dizer para a Márcia que eu acredito nisso que ela colocou muito bem, que existe um problema, e esse problema precisa ter um tempo para ser solucionado. Então, se precisa fazer uma seleção para ter novos
estagiários e etc. Mas e até fazer essa seleção? Como que vai ficar a educação infantil? Então tem que ter uma resposta imediata, porque pelo que diz o TAC aqui, que a Daniela leu, vereador Braz, vereador Olavo Sul, nosso presidente aqui, o Alain, o Sérgio Nogueira também, vereador aqui presente, pelo que foi colocado, o TAC que foi assinado, ele pede para que o município, em caráter de urgência, possa realizar essa seleção. Mas não tem dia, não tem data, tem eleições esse ano, né? Quanto tempo vai demorar tudo isso? Então, enquanto essas questões não são resolvidas, precisa sim ter uma resposta imediata, com contratação emergencial, com estagiários, enfim, tudo isso que a Márcia colocou aqui, que precisa ser colocado à mesa, né? É uma situação também que nos deixa até boquiaberto, vamos se dizer, porque isso já estava previsto que ia acontecer esse caos, né? Ao longo dos últimos 2 anos, já foi colocado que essa situação iria acontecer. Então, se você sabe que vai acontecer, deveria ter uma estratégia de gestão para evitar esse colapso, esse caos, e quem paga o pato, quem paga com um preço altíssimo, são as crianças que acabam não tendo esse serviço, e as suas mães, que acabam prejudicando o seu trabalho, prejudicando sua vida, porque não tem condições de deixar seus filhos nos CEINs. Então, diante disso, né, a gente vê um descaso dentro dessa situação, a falta de planejamento, a falta de gestão, a falta de diálogo. E aqui, para encerrar minhas palavras, parabenizo a Câmara, que traz esse debate para dentro dessa Casa de Leis, busca o entendimento, busca o diálogo, que é só através dessa forma que se consegue as soluções. Então, eu quero parabenizar aqui os vereadores e contem comigo, né? Essa é uma esfera municipal, mas estamos na Assembleia Legislativa também fazendo os encaminhamentos necessários, buscando entendimento, fazendo as reivindicações para que a população possa ter os seus serviços em ordem e que as crianças, nesse caso, não sejam prejudicadas. Então, obrigado, Daniela, obrigado, vereador Ixi, conte conosco nessa luta. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Vou passar a palavra ao nosso presidente, vereador Alan Guedes. Quando a mãe da gente liga, tem que atender, né? Porque senão eu sou... Pessoal, boa tarde. Já é a 3ª vez essa semana que nós nos sentamos aqui e ouvimos o vereador Olavo, o vereador Braz, as agruras principalmente de quem está na ponta, né? Dos profissionais da educação que atuam especialmente na educação infantil. Esperávamos, claro, que o secretário Piran estivesse aqui, mas como a Márcia também mencionou, Márcia, Juliano, saudando-os também, o secretário não tem a tradição de se omitir do debate, né? A gente pode não concordar com ele ou não, tal, mas normalmente ele vem, né? Quase sempre ele está aqui. Ele também, na sessão ordinária que nós realizamos quarta-feira, deputado Renato, ele estava presente usando a tribuna livre e foi também questionado pelos vereadores e pelos representantes sindicais e trabalhadores de educação que estavam presentes, também acerca das questões relacionadas à educação infantil. Os problemas são muitos. Nós esperamos que com esse TAC aí, talvez a coisa possa avançar em alguns aspectos, né? Dizer que nós estamos aqui nesse trabalho, e é importante mencionar, liderados pela Comissão de Educação, e aí agora eu vou aproveitar para saudar o Elias,
que é o presidente, a Dani, que está trabalhando com a gente e foi a mentora dessa reunião na tarde de hoje, porque quando ela foi pensada, nós não estávamos nesse momento ainda, né? Isso foi buscado lá atrás, quando não havia ainda a possibilidade dessa negociação que resultou na assinatura desse TAC. E aí nós assistimos ontem e soubemos via imprensa, através de uma matéria da jornalista Valéria, que está aqui, que a audiência foi muito tensa, que inclusive os promotores se retiraram da audiência em relação ao descaso que estava acontecendo. Então, o Sérgio também, na Comissão de Educação, durante todo o ano passado, essas questões foram muito debatidas, né? E está chegando cada vez mais, vereador Elias, no momento em que vai colapsar, né? Porque talvez vou ser repetitivo, então por isso que eu já vou concluir. Você ter a possibilidade de iniciar um ano com os professores sozinhos em salas de berçário, por exemplo, é impraticável, é inconcebível, né? Então, que isso possa mais rapidamente contar que com a gestão política e gerencial mesmo da administração, né, uma questão de gestão, de organizar a contratação desse serviço da forma que for mais adequada, mas que emergencialmente possa aí atender o que está previsto no TAC, mas que nós possamos para o futuro médio prazo aí encontrar uma solução definitiva para a questão, né, para que não ficarmos todos os anos. Isso tem outras complicações, né? Talvez nós discutíamos aqui essa semana que o ano letivo da educação municipal vai terminar junto com o mês de novembro. E aí esse é um outro problema, viu, deputado? O ano letivo termina junto com o mês de novembro, alguns sábados letivos. Os professores que são efetivos estão assegurados, vereador Braz. Claro, é direito. E aqueles que são convocados, que completam o quadro, que para não pagar salário de dezembro. Então é uma situação delicada, né? A gente já disse aqui e gostaria de reiterar, nós não podemos tratar a educação só como um número, assim, né? A gente tem que pensar que na ponta, como uma planilha, que na ponta estão nossas crianças, que certamente é o que a cidade tem de mais precioso. E também o secretário não está aqui, a secretária de administração também não, mas destacar, nós já entregamos aí uma moção, e já falamos há muito tempo sobre isso. Eu mesmo já recebi uma comissão aqui na Câmara sobre o concurso dos professores coordenadores. Nós entregamos essa moção solicitando a imediata convocação pelo menos esses 10 que estão em vias da nomeação, e que isso possa também ser efetivado, dando aí mais tranquilidade para o trabalho nas unidades da nossa rede municipal de educação. Obrigado. Algum colega vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Sérgio, vereador Braz, vereador Olavo. Uma boa tarde a todos. Vereador Braz Melo, nosso amigo Juliano e a Márcia, sempre presente aí, né? Sindicato forte, sempre participando aí dos debates, das discussões. Vereador Elias e a Dani aí, que estão tomando a frente aí, parabéns para vocês de trazer o assunto que é muito importante para a discussão. Sérgio Nogueira, presidente Alain, deputado Renato Câmara, muito obrigado pela sua presença aqui. E é válido lembrar que o senhor recentemente esteve na Câmara, na audiência pública da saúde, e teve uma fala muito importante. Com certeza foi válida a sua participação também naquela audiência, como está sendo válida hoje. Foi falado ali pela amiga Márcia, é bom lembrar, você falaram das fotos lá, que os estagiários não seriam da educação. Se você precisar, eu tenho várias fotos dos estagiários, tanto lá como aqui na Câmara. A gente tem essas fotos também. Com certeza foi uma luta. E infelizmente essa administração, eu fiquei tão feliz que eu fui muito incisivo na luta pelo transporte escolar o ano passado. E esse ano iniciou o transporte escolar quase 100%. Então a gente ficou feliz, falou, esse ano parece que não vai ter problemas. E aí vem um problema mais sério ainda. Então a gente fica entristecido porque realmente é a prova de que não tem um planejamento.
como foi falado pelo vereador Alan Guedes, tem pessoas, muitos aprovados em concurso, tem professor da educação infantil, tem professores coordenadores. Então o que falta é o planejamento. Eu não sei se eles pensam que, lógico que o seletivo e o processo seletivo vai resolver o problema paliativamente, mas por que não chamar os concursados? E aí eu falo em outras áreas, não é só aqui, nós temos em várias áreas, tem guarda municipais aprovado em concurso, tem agente de saúde aprovado em concurso, tem vigilante patrimonial aprovado em concurso e não chama. É uma pena isso para a cidade de Dourados. Eles, infelizmente, a administração vê o funcionário público como despesa. E eu sempre venho falando, funcionário público é investimento, é o funcionário que carrega a administração. Quem que toma conta das crianças lá no CEINS é o funcionário público. Então falta aí mais um respeito, mais boa vontade por parte da administração. Fica a nossa contribuição, vereador Olavo Sul, sempre que possível estou participando de todas as discussões, tudo que é em benefício e que é luta da população de Dourados. Vereadora Daniela, mais uma vez, parabéns por você ter tomado a frente e fico contente de estar contribuindo. Muito obrigado. Obrigada, vereador Olavo. Bom, eu queria só deixar claro que, assim, o secretário informalmente trouxe a notícia de que não viria por conta que o problema já estaria solucionado. Na verdade, o que houve foi um encaminhamento, né? E eu quero dizer que nós estaremos, né, vereador Elias, acompanhando esse cumprimento desse TAC pessoalmente. E também queria deixar claro que no ofício que nós encaminhamos para o secretário, convidando ele para estar aqui com a gente nessa tarde, está claro que nós trataríamos de vários assuntos relativos à educação, não apenas, vereador Braz, ao assunto da falta de auxiliares da educação infantil. Nós colocamos no ofício expressamente a falta de vagas para as nossas crianças nos centros de educação infantil. A construção de 4 CEINs que estão abandonados. A questão do transporte escolar, como bem disse o vereador Olavo Sul, que no ano passado, várias crianças ficaram por mais de um bimestre, deputado Renato Câmara, sem ir à escola por falta de transporte escolar. Mais de um bimestre. E essas crianças tiveram algum prejuízo? Vereador Alain, essas aulas foram repostas para esses alunos que ficaram sem aula? E o que mais causa perplexidade é que tinha dinheiro em caixa do PENAT para a manutenção dos ônibus. Mas por falta de organização da prefeitura, essa manutenção não foi feita. Porque não houve um planejamento de que esse ônibus teria que ser feita a revisão, feita manutenção, trocado pneu. Tinham 10 milhões de reais em caixa e a prefeitura não fez essa manutenção em tempo hábil de garantir o transporte escolar das nossas crianças. E também essa questão da falta dos auxiliares. Então eram vários temas que nós queríamos tratar com o secretário. E o secretário simplesmente não apareceu. Embora ele tenha ficado ciente dessa agenda, ele confirmou a presença na data de hoje e simplesmente não apareceu. Então é um desrespeito, não só com esta Casa de Leis, mas um desrespeito também a vocês que estiveram aqui na tarde de hoje com a gente. Para mim, a prefeitura está fazendo assim, ó, para a educação da nossa cidade. Está lavando as mãos. Está lavando as mãos, vereador Sérgio. O secretário de Educação, ele não foi eleito, mas ele é nomeado por uma pessoa que foi eleita para prestar contas daquilo que ela está fazendo lá dentro. E simplesmente lava as mãos, deixa a gente aqui sem as respostas que a gente quer. Nós, vereadores, somos cobrados na rua, porque a gente, no imaginário popular, os vereadores não fazem nada, mas a gente quer fazer, só que essa administração não tem nem qualificação. Então, eu peço só desculpa a vocês que tomaram o tempo de vocês para vir na tarde de hoje. Fico parcialmente feliz pelo encaminhamento, né? Mas a gente quer ver o problema solucionado, não apenas esse encaminhamento.
né? Então, quero agradecer a presença de todos, quero mais uma vez agradecer a presença do deputado Renato Câmara, que veio prontamente, foi convidado hoje à tarde, e mesmo assim deixou tudo que tinha para fazer para estar com a gente hoje à tarde. Aos meus colegas vereadores, vereador Sérgio, vereador Alain, vereador Olavo, vereador Braz, vereador Elias, que é sempre um grande guerreiro aí na luta pela nossa educação. Obrigada ao sindicato, que também luta pela categoria, e isso reflete diretamente, a luta de vocês pela categoria reflete diretamente lá na ponta, que são os nossos usuários da educação. Muito obrigada pela presença de todos. O vereador Elias está dando uma sugestão de abrir a palavra para vocês, então nós vamos abrir para que vocês possam dar os depoimentos de vocês, como nós fizemos na segunda-feira, quando vocês também vieram a esta casa e nós os recebemos. Tá bom? Só vou pedir para você se identificar, o nome, tá bom? Boa tarde. Eu quero cumprimentar a mesa, né, os vereadores, a presidente da mesa, o representante, né, faltou da prefeitura, mas nós sabemos que temos o pessoal lá da base, da prefeitura, e os nossos colegas de luta, né, de muito tempo. Muitos vereadores aqui já me conhecem, como o Sinted, né, os representantes já falaram, a Daniela falou agora muito bem, nós já estamos vindo aqui já há muito tempo, né? Eu sou professora aprovada no concurso de 2016, na função de professora coordenadora, e nós estamos aqui desde 2016. Não são 4 dias, não são 4 semanas, não são 4 meses, são 4 anos. Conversando, né? Subimos no plenarinho já umas 2, 3 vezes. Nós estamos cansados de dialogar e conversar. E não sermos ouvidos. E nem as leis cumpridas. Porque saiu uma liminar, aí já umas 2 semanas atrás, que era para chamar os cargos do concurso. Porém, saiu uma nova chamada, de novo, já pela 2ª vez, e nosso cargo sempre, não sai a chamada. Né? É um cargo que eu acho que é muito visado, e nós não somos chamados. Foram chamados 4 em 2017, 1 desistiu. Em 2018, foram chamados 36, né? 8 desistiram, 9 desistiram. 9 mais 1 são 10. De 40, né? Menos 10, foram chamados 30. Eu estou aqui falando desse cargo do concurso de 2016. Esses 10 que não foram chamados eram para ser imediatamente repostos, porque essa vaga pura existe, vereadores e representantes. Porque ela foi declarada publicamente, porque é um ato da administração pública. A publicidade está na Constituição, né? Então, ela declarou a necessidade de 40 professores coordenadores. Isso de outras histórias que já houveram sobre o nosso cargo, porque o que vale é o edital. E daí, ela, no portal de transparência, está as 40 vagas, que já alegaram que no edital saiu 4, que foi um erro da administração pública, erro de digitação, né? E desses 40, 10 desistiram e até agora não foram repostos. São vagas puras, declaradas em diário oficial pela própria prefeitura. Então as vagas existem. Só que nós sabemos que tem gente
sendo colocada no cargo de professores coordenadores que não estão aprovados no concurso público. Vagas existem para todos os nossos colegas que ainda faltam ser chamados. Se não me engano, é 57. Ainda, se forem chamados esses 57, sobram vagas. Nós temos colegas aqui dos CEINs que têm a necessidade e cobra a necessidade de coordenadores. Porque, às vezes, é a secretária que faz o serviço de coordenadora. Porque nós sabemos disso. Que faz o serviço, além de administrativo, de correr para comprar as coisas que faltam, ainda tem que atender os pais. Então, são muitos problemas. E nós estamos cansados de dialogar, de conversar. Né? Mas nós vamos persistir na luta. Tá? Então, eu estou aqui, eu sou a quarta entre as 10 a ser chamados. E existem súmulas do STF, tá? Aonde diz que se houver desistência, é para chamar o próximo. Na Lei 118, no parágrafo 3º, que é dos professores, a lei, né, o PCCR, também diz, houve desistência, o próximo tem que ser chamado. Cadê? Desde 2018, aí que houve a segunda chamada para professor coordenador. E quando sai a liminar, não é só para um cargo ou outro. O concurso não foi só para um cargo ou outro. Foram para todos os cargos. Aí vem com contenção de despesa, limite de prudencial e as contratações que estão sendo feitas. Quem está em contenção de despesa, é contenção de despesa. Então, esse argumento para nós já não vale mais. Porque nós estamos vendo aí o que está acontecendo, a necessidade também na educação infantil, o perigo. Eu lembro de uma vez que os CEINs pararam, né? E a promotoria da infância fez os professores voltarem a trabalhar, alegando que estava inconstitucional, que as crianças tinham que ter aula. E agora? Que um professor, para cuidar de 10 crianças, e o perigo que essas crianças estão correndo? Né? Se eu tivesse um filho, eu iria me preocupar muito, porque a professora, se ela cuida de um, e os outros? Né? Ela vai responder se acontecer alguma coisa com essa criança. Então, nós estamos querendo soluções, porque nós estamos cansados de dialogar. É isso. Muito obrigada. Mais alguém? Boa tarde a todas as colegas professoras, a todas as autoridades presentes. Eu gostaria de dizer que a minha impressão é de que é muito simbólica a ausência tanto do secretário de Educação como da nossa chefe de núcleo de Educação Infantil. É simbólico isso. Ambos foram convidados e confirmaram presença. Exatamente. E nós recebemos um comunicado novamente via WhatsApp, que em virtude do acordo firmado no Ministério Público, né, não havia mais necessidade, porque já tinha acordo. Como assim, gente? Já faz muito tempo que essa administração vem dando sinais de que nós estamos à margem, de que nós não somos prioridades para eles. O atraso dos salários, nós dando jeitinho sempre, na precariedade, o atraso na inauguração dos CEINs, e agora colocando as nossas crianças em situação de vulnerabilidade. Eu acredito que
é muito simbólico porque eles simplesmente escracharam o Ministério Público Estadual também. Escracham essa casa que é representante do povo, dos representantes do povo, legítimos do povo. Os servidores municipais. O que eles esperam? Eu nunca vi uma administração pública tão desrespeitosa com a sua população. Nunca vi. É aviltante e é desavergonhada a forma como eles nos tratam. Sabe? Então, assim, eu acredito que na boa fé, na segunda-feira, quando nós nos reunimos, não, olha, nós não vamos convocar o secretário, porque nós convidamos e ele prontamente esteve aqui. Né? Nós convidamos e ele prontamente aceitou estar aqui. E nós acreditamos que ele estará aqui, porque ele sempre esteve aberto para o diálogo. Então, eu acredito que ele deva ser convocado. Convocado, ele, a chefe de núcleo, e eles nos devem explicações. Porque a prefeita também. Quem resolve o problema? Porque vai ficar vindo alguém aqui, sempre, porque vem eles aqui e vão dizer que não tem como resolver. Que sejam convocados os representantes e as pessoas que resolvem o problema. Prefeita. Por essa casa legislativa. Porque, olha, eu não sei o que está acontecendo. Não sei o que mais falta acontecer. Para, de repente, você anda por essas ruas da cidade, está tudo esburacado. Aí você vê uma rua esburacada e outra, você vê ali o pessoal tapando os buracos, a saúde jogada, as traças, enfim. A cidade está abandonada e nós precisamos de providências. E nesse caso, o que me faz acreditar, diante de tantas demonstrações de desrespeito, que eles de fato irão cumprir esse acordo. Sabe? Então é isso. Eles não nos dão garantias de que esse acordo será cumprido. Para mim, verdadeiramente a minha impressão, que desde 2017, quando eu assumi o concurso público, essa administração tem demonstrado muito desrespeito com a categoria, e não desde que a prefeita assumiu, ela tem demonstrado um desrespeito com a categoria, não somente com a categoria, mas com os cidadãos do município. Me perdi, eu estou tão cansada. Eu estou tão cansada nessas atividades de greve que, enfim. Mas é isso, eu acredito que a convocação deve ser feita para o secretário, para a chefe de núcleo, para a prefeita e para quem resolve o problema. Nós queremos a solução. Seu desabafo é uma ordem para nós. Nós vamos sim, na próxima sessão ordinária, logo depois do feriado do Carnaval, convocar não só o secretário municipal de educação, como também a chefe de núcleo e a prefeita municipal. Porém, essa convocação tem que ser votada pelos vereadores, e eu preciso da maioria dos votos. Mas faremos, convido o vereador Sérgio, o vereador Braz, o vereador Olavo, o vereador Elias, que estão presentes, se quiserem assinar esse pedido de convocação junto comigo, faremos e colocaremos em votação na próxima sessão. Boa tarde para todos aqui, boa tarde à mesa aqui também, muito obrigado por nos receber. Eu sou a professora Maílza, estou agora aposentada da educação infantil, nem um ano de aposentada, achei que ia melhorar a educação infantil, mas parece que o negócio está indo cada vez pior. A decepção é grande com esse município, porque eu estou na educação infantil e nunca quis sair do centro de educação infantil com oportunidade de ter saído desde 94. Mas assim, é de doer o coração, não quero nem chorar aqui hoje, mas o que estão fazendo com a educação infantil do nosso município é vergonhoso.
é triste para uma pessoa que trabalhei mais de 20 anos na educação infantil, dentro de um centro de educação infantil. Comecei lá no João Paulo, não tinha asfalto, não tinha nada. Hoje eu falei para uma colega bem assim, Irene, eu ia de bicicleta e com uma sacolinha no pé. Mas, gente, a nossa educação infantil está mais que uma sacolinha no pé, está lá embaixo, está na lama da lama da lama. É vergonhoso para o nosso município, que era uma educação infantil, que todos os outros municípios, eu fiz parte do Fórum de Educação Infantil em Campo Grande, era assim, a menina dos olhos do município, não era, Brumati? Lá no Fórum de Educação Infantil, nós Dourados, éramos exemplo para todos os municípios, para todos. E nós chegarmos nesse ponto que chegamos. Não ter um auxiliar para ajudar as professoras na sala, não ter um auxiliar na educação infantil da escola ainda, que é vergonhoso, que está lá na deliberação desde 2008, e nós não avançamos em nada. Sabe, é muito triste tudo isso que está acontecendo. É um desabafo mesmo e com muita tristeza, porque nem um ano de aposentado eu estou, e vendo cada dia mais ir para a lama a nossa educação infantil. Gostaria de ter me aposentado com uma educação infantil lá em cima. E primeiro que fechou o CEIM do meu coração, né, que é o Pequeno Príncipe. E que até agora não foi resolvido se vai abrir ou não. E a gente sabe que o bairro tem demanda para as crianças. Tanto é que está lá cheio de hotelzinho no bairro, naquele bairro. Está lotado de hotelzinho, então tem demanda para a educação infantil. E as crianças do pré, do CEIM Pequeno Príncipe, outro dia eu estava conversando com uma mãe, saiu a vaga lá para o Pedro Mota. Ela mora no Santo André, gente. Isso é justo para uma mãe que vai de bicicleta levar um filho no Pedro Mota? Antes o pessoal do Guaicurus vinha trazer as crianças para o Pequeno Príncipe. Agora ao contrário, as mães não têm espaço aqui em Dourados. E eu agradeço vocês pela luta, a Xixa, o Juliano, todos vocês aqui, mas eu outro dia escrevi no Face, é o Sinted que está aguçando para melhorar a educação infantil. Nos últimos anos se nós não estamos com o pé na rua, com o pé no chão, na luta, estava pior ainda. Isso é verdade, estava pior. Se não é o Sinted, isso aqui estava pior ainda. Se nós não estivéssemos na greve, pagando multa, fazendo tudo, nós não estávamos nem aqui hoje. Se não fosse o Sinted fazendo esse trabalho, nós não estávamos nem aqui hoje. Já tinham fechado, era todas as portas. Obrigada. Passar a palavra ao vereador Elias. Boa tarde, obrigada. Fazem 10 anos também que eu estou nessa luta pela educação infantil. E quando a gente se forma em pedagogia, o nosso curso de pedagogia ele é muito amplo. Então a gente tem opções. Eu passei pela universidade, dei aula na universidade, dei aula em educação particular, mas poderia ter optado pelo ensino fundamental, mas é uma opção porque a gente acredita na primeira infância e a gente sabe a importância. E uma sociedade, uma cidade que não dá valor à sua primeira infância, não deu valor a nada, não deu valor ao futuro. A gente sabe que é ali que se dá a base. A gente sabe que é ali que se fazem as principais sinapses para a vida toda, é feita entre os 0 e os 5 anos. Então, se a gente não valoriza essa etapa, de nada adianta, de nada. E assim, o que mais dói dentro do Centro de Educação Infantil, o que mais dói é que nós ainda não temos aquela visão formal de educação. As pessoas nos veem como tias, nos veem como babás, como cuidadoras, não nos veem como pessoas que fizeram mestrado, que fizeram doutorado e que acreditam na primeira infância. E aí isso reflete quando a gente tem lá gestores que não são eleitos, são gestores indicados. Esses gestores estão lá todos amarrados agora. A gente fala de greve e os gestores tudo com medo da administração, porque foram colocados lá, me perdoem, mas por indicações. E se isso não acabar,
Se esse processo eletivo de concurso para coordenação pedagógica e de eleição para direção não acontecer dentro do Centro de Educação Infantil, nós vamos continuar aqui, discutindo auxiliar, discutindo isso, discutindo aquilo. A gente não consegue nem ter uma pessoa que lute dentro da instituição, fica tudo à mercê da gestão. Então a gente faz um apelo para que essa casa lute também para que o espaço de educação infantil seja visto como um espaço formal e não um espaço assistencialista, como a gente ainda tem sido tratado assim no município de Dourados. Obrigada. Passo a palavra ao vereador Elias Ishi. Bom, queria fazer uma consideração sobre que a professora coordenadora, Adriana, né? Então, a professora Adriana aí coloca essa demanda do professor coordenador, e na segunda-feira nós tivemos uma reunião com vocês aqui no plenarinho, né? Segunda-feira o presidente dispensou a comissão de educação para atender vocês, e também junto com o pessoal que está aguardando o concurso. E lá nós assumimos aquele compromisso de fazer um ofício. Nós fizemos o ofício, né, até foi falado aqui que todos os vereadores iam assinar, né, pelo menos foi sugerido isso. Aí fizemos o ofício e na quarta-feira, na sessão que teve quarta-feira, nós trouxemos o ofício aqui para os vereadores que quisessem assinar, dizendo isso que você falou aí, né, dos 40, tem 10 que tinham que chamar imediatamente. Dos 19 vereadores, 11 assinaram, já foi protocolizado na prefeitura na quinta-feira, já está aí. Então nós vamos entregar para vocês a cópia do pedido aqui dos vereadores que quiseram fazer esse pedido para a secretaria. Então tá feita essa parte aí. Também eu quero fazer uma consideração aqui. Eu tive também na reunião lá no Ministério Público, junto com o Sinted, a primeira reunião, porque teve tanta reunião esses dias, né? Foi quarta-feira, teve reunião com o Ministério Público, com o Sinted, e também depois teve mais uma ontem e outra hoje de manhã. A primeira eu acompanhei e quero dizer assim que acho que uma preocupação, esses avanços que houveram, esse pequeno, é porque a prefeitura tem judicializado tudo, eles querem tudo é justiça. Como eles perderam, né, aquela liminar que pediram para suspender, aí eles ficaram meio na saia justa, né? Daí foi o primeiro passo. Foi por isso, se eles tivessem conseguido aquela liminar, eles querem que se dane o funcionário, quer botar tudo na justiça, mas aí ainda bem que o sindicato conseguiu reverter essa situação toda, né? E também o Ministério Público, então nesse ponto que era a Juliana e a Márcia, né, que é da educação infantil, né? Então achei brilhante, é muito bom a pessoa quando fala lá, quem vive, né? Então isso que a Márcia relatou lá, acho que toca muito, né, sensibiliza bastante. Então eu vi lá que os promotores também, que não é só essa questão, tem muitas outras questões da prefeitura que eles não cumprem. Então eles estão meio de saco cheio já com essa prefeitura, né? E tanto é que ontem foi colocado aqui que na reunião de ontem os promotores saíram da reunião. Saíram da reunião, Braz, os dois promotores que estavam lá, em protesto na audiência. Na audiência que foi mediada também por um representante do Ministério Público, né, o Zé Antônio Alencar, para ver a situação que está. E essa pequena flexibilidade que eles fizeram aí, então eu acho que é justamente porque não tem justificativa o que está acontecendo aí. E eu quero também informar que eu estive com o secretário de Educação e com a Cláudia Noda, agora meio-dia. Nós tivemos aqui às 10 horas a prestação de conta da Prefeitura do relatório de gestão fiscal, onde outro problema que tem para todos nós aqui, ó. Na audiência que teve hoje,
Qual que é o gasto mínimo com a educação? Sabe quanto que é 25% gasto mínimo na educação do município? É 25%. Sabe quanto que a prefeitura gastou o ano passado? 37,67%. Então, eu estou colocando como uma preocupação, né? Será que gasta muito mal, né? Então está gastando bem acima do, né? Então é para reflexão. E também isso em 2019. E agora em na saúde, tá uma maravilha a saúde? Não tá. Sabe quantos que se gastou aqui o limite mínimo para a prefeitura gastar com saúde é 15%. Sabe quanto que ela gastou? 29,25%, quase o dobro da obrigação mínima. Então é uma preocupação que eu estou colocando aqui que vai refletir para frente, né? E aí, os estagiários pagam uma merreca aí para quem até uma exploração de mão de obra barata aí, né? Isso que não tem como, ao invés de aumentar, diminui, né? Então são questões que eu vejo que o sindicato tem discutido. Nós temos que discutir muito aquilo que a gente fala, vereador Daniela, de ter uma política permanente para a educação, para dar segurança para todo mundo, né? Então aí uma série de questões que não são cumpridas, e na hora que fala em legalidade, a primeira legalidade é cumprir a recomendação do COMED, né, que o funcionário tem um direito a auxiliar. Mas para finalizar mesmo, Roberta, eu quero relatar que eu tive lá, não era nem esse assunto que ia tratar, porque tem um problema aí do pessoal que estão sendo chamados no processo seletivo. Então estivemos lá, eu e o vereador Silas, né, com algumas professores que estão aguardando chamada especial, e aí o Pirani tinha chegado dessa reunião lá do TAC. Ele foi muito solícito, recebeu nós lá também, aproveitamos e falamos desse assunto, e também a Cláudia Nola estava lá. Esse TAC que veio aqui, que foi lido, ele passou em minhas mãos lá, ó, o TAC aqui, está resolvido, então não precisa mais dessa reunião, da tarde, e já resolveu pelo TAC, pela ata. E também a Cláudia Noda, também constrangida, falou que ela acha que também não viria, porque eu falei, e o secretário não vai? Falou, mas o secretário também, vocês sabem, ele não autoriza, porque ela é subordinada, né? Falou que não vinha e não autorizava outro funcionário vir também, né? Foi ele que me falou, ela que me disse, né? E, Roberta, está correto, não é... O problema nosso aqui não é só o secretário, não é a funcionária, não é coordenador de CEIM, é a dona prefeita Adélia, né? Porque se ela quisesse resolver isso, ela trazia aqui o secretário de Fazenda, trazia aqui o secretário de Administração e manda resolver, apresenta uma solução. Ela vem fugindo. Sabe, Braz? Então o problema é de governo, né? O problema é de governo. Por que não chega aqui e fala escancaradamente, nós estamos gastando assim, expõe o problema, se tem problema. Agora fica fugindo, me empurrando para um, empurrando para outro, né? Então, agora, para finalizar mesmo, eu acho que eu acredito assim, que essa tentativa entre Câmara Municipal, né, sindicato, categoria, né, nós temos que forçar a que tenha transparência em tudo isso, né? Para ter transparência, né? Tem que ter cada um tem que cumprir a sua responsabilidade. Se o município está difícil, vem aqui e fala, mostra com transparência, né? E urgente, né? A meu ver, assim, tem esses encaminhamentos, tem assembleia na quinta-feira, né, para discutir, vocês vão aprofundar mais essa questão, né, Juliano? Né? E aí, eu acho que a gente, junto com vocês, aí acompanhando, né, para ver quais são as medidas que se tomam, né? Mas, com certeza, nós aqui na Câmara vamos provocar,
né? É discussão para resolver. Não é para... Porque o problema é difícil, né? O povo está... É um problema que não devia estar dessa forma. Então, infelizmente, a gente tem que estar aí, né? Não é para fazer igual o pessoal fala, fazer política, não sei o que, fazer política correta. É isso que nós queremos, né? Então, da nossa parte é isso, vamos estar acompanhando junto com o sindicato, que a Câmara, né, e com vocês, né, para que a gente tenha essa política de educação permanente, para dar segurança, não ter igual professores que choram, saem chorando por aí e tal, mas então a situação é essa que a responsabilidade é nossa, de Câmara Municipal, de prefeito, de todos nós, para a gente dar um rumo para essas coisas aí. Então, estamos à disposição. Muito obrigado. Bom, mais uma vez agradecer a presença de todas vocês, dizer que nós continuamos abertos aqui, né? Toda vez que formos procurados, nós vamos tentar mediar aí essa negociação. Infelizmente, hoje a gente não conseguiu atingir o objetivo da reunião, mas eu agradeço a presença de todos vocês. Obrigada, vereador Braz, vereador Elias e o sindicato. Declaro encerrada a reunião pública.